Bem, a história da lição dessa semana se passa no capítulo 4 de Daniel. A história vem contando sobre mais um sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esse sonho ele conseguiu se lembrar, não foi que nem o outro da estátua. E ele se horrorizou com o sonho, pois o sonho era mais ou menos assim. Havia uma árvore gigante, que a copa quase chegava aos céus, e um anjo desceu e mandou cortar a árvore e estraçalhar totalmente ela, e espantar todos os animais que ficavam debaixo dela. Porém, deixaria um toco, a raiz da árvore. Então, ele chamou os sábios para pedir para interpretar o sonho e qual seria seu significado. No entanto, aconteceu o mesmo que no outro sonho. Nenhum dos sábios soube interpretar este sonho, e quem ele resolve chamar é Daniel. E então Nabucodonosor conta toda a história a Daniel, tudo o que aconteceu no sonho, desde a árvore até a raiz. E por um instante, Daniel, conhecido como Beltesazar, ele fica sentado, aterrorizado, sem saber como falar com o rei, o que falar para o rei. Então, Nabucodonosor fala assim com ele: não tenha medo, Daniel. Conte-me a interpretação do sonho. E então Daniel começa a contar. E Daniel vem falando que Nabucodonosor, ele era a árvore. E aquela ordem do anjo para cortar a árvore era o próprio Deus dando a ordem. E aqui na lição vem falando o seguinte. Na Bíblia vai dizendo o seguinte: o Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos, como um animal, comendo o capim como um boi, molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até aprender que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, e que ele dá o poder a quem bem entende. Mas por que esse sonho para Nabucodonosor? Desde daquele sonho da estátua, ele se vangloriava. Ele sabia que Deus era superior, mas não se submetia totalmente. Lá em Daniel 4, no versículo 27, vem falando o seguinte: portanto, ó rei Nabucodonosor, escute o que eu digo, pare de pecar, faça o que o Senhor já sabe que é certo, nada de injustiça, tenha compaixão dos pobres, seja bom para eles. Quem sabe assim, Deus terá pena do Senhor e não castigará. Aqui é Daniel conversando com o rei Nabucodonosor, falando com ele, porque eles, digamos assim, eles eram amigos. Até porque, digamos, se fosse outro sábio interpretando esse sonho, o que você acha que Nabucodonosor faria? Ele ia deixar tranquilo ou ia querer matar o sábio? Só um exemplo para nós termos a noção da amizade dele com Nabucodonosor. Você falaria para o seu amigo a interpretação de um sonho ruim, que ele iria viver meio que fora da vida humana, ia viver como um animal? Você diria isso na maior tranquilidade? Você seria a pessoa sincera e ia contar isso? Foi isso que Daniel fez a Nabucodonosor. Ele contou o que Deus estava passando para ele. E então passa por volta de 1 ano, e Nabucodonosor está lá, admirando o seu palácio e as coisas belas que existiam nele. E ele fala consigo mesmo: belo império que eu criei, eu que comando os exércitos dessa cidade. Mais ou menos isso que ele falou, se vangloriando, porque, de certa forma, ele conquistou, mas não foi por meio dele sozinho. Deus também o ajudou a conquistar, mas ele estava se vangloriando por causa disso. E então veio uma voz do céu, dizendo assim. Ele ainda estava falando quando ouviu uma voz que vinha do céu: rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você. Você já não é rei deste grande império. Você será expulso do seu palácio e vai viver com os animais do campo. Vai comer capim, como os bois, durante 7 anos, até compreender que Deus é quem domina sobre os reinos da terra e ele os dá a quem ele quer. E foi dito e feito. Nabucodonosor, no mesmo momento, ele foi expulso do palácio e começou a viver como os animais. Seu cabelo cresceu, as suas unhas ficaram enormes como a de pássaro, e começou a comer capim, ser molhado pelo orvalho, que nem diz aqui na profecia de Daniel.
E continuou nessa vida assim como animal durante 7 anos. E aqui no capítulo 32 já tá falando isso. Então, aqui ó, 34. Ao fim daqueles 7 anos, eu, Nabucodonosor, olhei o céu. Minha mente voltou a funcionar, como mente de homem, e louvei e adorei o Deus Altíssimo, e dei glória àquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e cujo reino dura para sempre. E aí é o momento em que ele reconhece que Deus é superior a qualquer um. E o mais interessante é que é o próprio Nabucodonosor que narra a história. Se vocês perceberem, é de primeira pessoa, ele meio que contando a história, o que aconteceu com ele. Isso é bem interessante, pois mostra o reconhecimento dele em falar para os outros que Deus é superior a qualquer um. E a reflexão que eu queria passar para cada um de vocês é que nós não devemos nos vangloriar por coisas que fazemos. Temos sempre que gloriar e falar que foi Deus que o ajudou a fazer, porque foi Ele sim. Em qualquer coisa que nós fazemos, mesmo que nós sejamos bons fazendo tal coisa, Deus sempre está ali nos ajudando e cooperando conosco para nós fazermos aquilo da melhor forma. Eu queria falar aqui um pedaço do momento flash da quinta-feira, que fala assim: finalmente Nabucodonosor aprendeu a lição que todos os reis precisam aprender, que a verdadeira grandeza depende da verdadeira bondade. Ele reconheceu o Senhor como seu Deus vivo. O plano de Deus se cumpriu. Essa declaração pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sagrada. E assim como Nabucodonosor reconheceu que só há um Deus, nós devemos também reconhecer que só é um Deus a quem devemos adorar e glorificar o nome. Então a mensagem que eu queria deixar com vocês é essa: que nós nunca devemos nos vangloriar, nunca devemos ser orgulhosos por alguma coisa que é feita, e que nós venhamos reconhecer que Deus é nosso Criador e devemos toda a obediência, honra a Ele. Então essa foi a mensagem que eu queria deixar com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, e se gostaram do conteúdo desse canal, se inscrevam e ativem as notificações para receber vídeo novo que sai toda terça e sexta. Então foi esse o vídeo, e não se esqueçam de uma coisa: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.